queridos e queridas. Que alegria poder estar mandando essa mensagem aqui, mas maior alegria vai ser quando estaremos juntos novamente, né? Podendo matar toda a saudade, podendo estar juntos de novo, né? Vai ser bom demais. E aí eu estava nesses dias aqui pensando sobre uma palavra que estava no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Se eu fosse colocar algum tema, seria, né, perder para ganhar. E aí você deve estar se perguntando, nossa, perder para ganhar, como é que isso, né, como é que isso faz muito sentido? E para coisas simples, né, por exemplo, se a gente fala de perder peso, todo mundo entende que você pode ter um ganho de saúde, né, perdendo peso, fazendo uma dieta, reorganizando a sua alimentação. Você entende claramente os benefícios, né, disso, o ganho que você tem com isso. Mas quando você pensa em algumas privações, né, nós estamos passando agora por algumas privações, privação da sua liberdade, você podia sair e vir e, enfim, ter a sua rotina, tudo no seu dia a dia, e agora você se vê mais limitado, né? Então, perder essa liberdade não é legal. Mas quando você pensa que essa perda aparente de liberdade pode gerar maior comunhão na sua casa, maior intimidade, maior tempo de busca a Deus que você pode ter nesse tempo, você começa a entender os benefícios que de repente uma privação pode trazer. A perda, por exemplo, da sua rotina, você estava acostumado com a sua vida, com você sair de casa a tal horário, voltava, enfim, fazia isso e aquilo, resolvia tantas coisas na rua e agora essa rotina foi quebrada. Mas também é uma oportunidade de você desenvolver novos hábitos. Que tal? Você vai ter talvez um pouco mais de tempo, aquele tempo que você estava no deslocamento do trabalho, indo e voltando. Você pode usar esse tempo para se dedicar mais à leitura, à oração, enfim, a ter mais intimidade com Deus, buscar esse momento seu com Deus, né? E isso pode ser um ganho muito bom, né? De desenvolver novos hábitos na sua vida ou melhorar hábitos que você já tinha, mas que talvez você tivesse mais restrito de tempo. E é interessante que a Bíblia trata de diversas perdas, né? Quando você olha a história de diversos personagens, né? Vou citar aqui alguns. A vida de Moisés, por exemplo, ele perdeu uma herança aparente, uma aparente perda, né? Ele foi criado pela filha de Faraó, tinha, né, um futuro rico, promissor, mas ele abre mão disso em função de um sonho, de uma promessa que ele tinha e de um chamado específico que ele tinha na vida dele, né? Era uma aparente perda, mas que se transformou num grande ganho e não só para ele, né? Para toda uma geração, para todo um povo que foi liberto através da vida dele, né? Ele conduzindo esse povo à liberdade. Se você olha a vida de José, ele teve uma perda, perdeu a sua família, né? Os seus irmãos venderam ele e aí toda a trajetória, tudo que aconteceu, né, posterior a essa primeira perda, né, de ser vendido, sair da sua família, ser vendido como escravo, ir para uma terra distante, enfim. Quando você olha isso, você fala, cara, é uma perda, uma grande perda. Mas quando você entende o final da história e você entende que aquela perda, né, aquela ausência da família foi uma providência que lá na frente ele pudesse resgatar, salvar toda a sua família, toda a sua casa e construir uma nova história a partir daquilo, você entende os ganhos. Da mesma forma, a vida de Jesus. Ele se entregou, né? Ele se entregou, perdeu, entre aspas, a sua vida, mas com um benefício muito maior, né? O benefício está aqui, eu e você, né? Que temos essa nova aliança restaurada a partir dessa entrega. Se a gente ler lá em Mateus 16, dos versos 21 a 23, é interessante porque sempre, né, não só você que está passando por alguma perda, mas as pessoas que estão ao redor tendem a focar no que você de fato está perdendo naquele momento. Não conseguem ter a perspectiva maior, né? E aqui acontece isso justamente com Pedro, que estava próximo de Jesus, acompanhando, né, a trajetória do Mestre, estando junto com ele, vivenciando os milagres, tudo. E quando Jesus começa a antecipar o que viria, né, essa entrega dele, essa perda, ele não entende e questiona, né? Então acompanha comigo em Mateus 16, nos versos 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
E é interessante, né, que Pedro estava vendo toda aquela situação, Jesus, o ministério de Jesus crescendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, realidades sendo transformadas. Ele não entende, falou, cara, peraí, Jesus, isso não pode acontecer com você. Mas Jesus tinha a perspectiva maior. Ele sabia que aquela perda, aquele momento de entrega era necessário para que a sua obra fosse muito maior e que não ficasse restrita àquele povo que ele estava tocando, que ele estava curando, que ele estava influenciando, mas aquela entrega dele chegaria até hoje, chegaria nas nossas vidas, né? Era uma entrega, uma perda de um momento, de uma vida, mas que era uma entrega muito maior, tinha um propósito muito maior de alcançar muito mais gente. Pedro não tinha aquela perspectiva, mas Jesus tinha. E eu queria só ressignificar com você algumas coisas sobre perdas, né? Também me vem à cabeça a história daqueles 12 espias, né, que Moisés direcionou para que eles visitassem, espiassem a terra de Canaã, para que ele pudesse trazer, né, informações de como é que era aquela terra, o que se tinha manava leite e mel, enfim, como é que eram os habitantes daquela terra. E se você acompanhar lá em Números 13 e Números 14, você vê justamente isso, aquele povo, aqueles espias indo até lá, e eles de fato encontram uma terra maravilhosa. Eles veem que aquela terra realmente era uma terra muito próspera, uma terra que os frutos eram maravilhosos. Até é interessante que fala que lá no verso 23 do capítulo 13, fala que depois vieram ao vale de Escol e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. E é interessante, né? 2 homens para carregar um cacho de uva. Você pode imaginar o tamanho desse cacho, né? Então era uma terra realmente muito boa. Mas esses mesmos espias que trouxeram o fruto da terra também trouxeram parte deles, a maior parte desse grupo, desses homens, trouxeram também uma notícia muito aterrorizante, falando, olha, a terra é muito boa, são cidades fortificadas, tudo é muito bom. Mas lá habitam homens muito fortes, gigantes, nós não temos como lutar contra eles. E aquilo começou a desanimar o povo todo. Você vai ler lá nos capítulos 13 e 14, te convido a fazer essa leitura depois, é um pouquinho longo o texto, não vai dar pra gente ler aqui, mas você vai ver, o povo começou a se desesperar, sendo que Deus tinha dado aquela promessa, que eles iam espiar a terra que ele daria por herança, né? Se você olha lá o versículo 13, fala que o Senhor, no capítulo 13, o versículo 1, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Não estava selecionando qualquer homem, eram os maiorais, eram os mais experientes, eram os que representavam a sua tribo. Então eram pessoas que tinham, né, uma experiência, já que tinham caminhado, né, ali ao longo com Moisés, estavam vendo o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas quando eles se deram conta, enxergaram aquela terra e tiveram simplesmente um olhar natural, né, do que eles realmente viam ali, eles viram as coisas boas, mas se aterrorizaram em relação aos homens que habitavam ali, né? Eles se viram muito pequenos frente àqueles desafios, aqueles gigantes que eles deveriam enfrentar. Mas 2 daqueles espias, 2 daqueles homens que foram lá, tiveram uma visão diferente. E quero ler aqui com você, e eles falam o seguinte, e Josué, no capítulo 14, no verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos, como o pessoal estava contando lá as mais notícias, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. E o mais interessante é que com esse relato, o povo, ao invés de ficar animado, começaram a querer pegar pedras, se escandalizaram e queriam, né, apedrejar esses 2 homens, porque traziam um relato de força, de ânimo, mas eles estavam tão contaminados com o relato anterior daqueles maiorais que eles não enxergaram o que eles estavam falando, não entenderam que eles estavam indo possuir uma terra que Deus já tinha dado para eles sobre herança.
Isso me leva a pensar o que a gente não pode perder frente a desafios, a aparentes perdas, como é que que elementos a gente não pode deixar sair da nossa vida. Em primeiro lugar, é muito importante você ter certeza da sua verdadeira identidade. Você é filho de um pai amoroso, você é filho amado, você é um filho que é cuidado. Então Deus zela pela tua vida, Ele cuida de você. Não perca isso de perspectiva, da sua verdadeira identidade. Você é um filho amado. Você está aqui enfrentando situações, eu também, desafios, mas acima de tudo nós temos uma identidade. Nós somos filhos amados de um pai amoroso. Você não pode perder a esperança, a confiança naquilo que Deus falou, nas promessas que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. O homem pode falhar, eu posso falhar, né? Pessoas que te prometeram coisas podem nunca te cumprir, mas Ele não falha. Ele é perfeito. É importante você não perder a fé, claro, né? A fé é essa certeza, essa confiança, essa absoluta certeza. E é interessante que fala que a palavra diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, para você inclusive agradar a Deus, você precisa ter fé. Você precisa querer que Ele existe, que Ele cuida de você, que Ele está contigo, seja qual for a situação. Não perder a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Renovar a tua alegria no Senhor, né? Sabendo que isso vai gerar força no teu coração, vai gerar vigor no seu físico. E ter essa perspectiva mais ampla, né? Como diz lá em Romanos 8, 28, né? Tendo isso muito firme no teu coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então guarde isso no teu coração, depois releia esses versículos, o tempo é curto, mas que você possa se animar, né? Tendo a perspectiva certa, que independente de aparentes perdas que você possa estar vivendo, sabe? Tudo isso pode ser revertido em maior crescimento, né? E por último, eu queria deixar para você que tudo isso vai passar. As perdas, a situação de restrições, tudo isso passa. Mas o que não pode passar na minha e na sua vida é essa confiança e essa certeza que Ele está conosco todos os dias. E que nós podemos sair dessa melhor, mais construídos, mais edificadas e abençoando outras pessoas. Amém?